Como se processa, como se organiza o discurso do bolsonarista e do petista para a legitimação, segundo eles, das suas práticas? Como é que se dá esse processo? Você ficou curioso para entender a análise desse processo? Eu vou te explicar, mas depois da vinheta. Antes da gente começar o nosso vídeo, de fato, e não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal, de associar e de assinar o nosso sininho das notificações para não perder os nossos vídeos que nós temos durante a semana. E temos shorts, temos muitos conteúdos aqui que a gente posta aqui no canal. E se você quer fugir dessa polarização despolitizada e emburrecedora do bolsonarismo e de tudo isso que está acontecendo, aqui é o seu lugar. Então, aqui você tem vez, aqui você tem voz, e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui no nosso Falando História. Gente, como é que se processa o discurso do bolsonarismo? E quando eu falo bolsonarismo, gente, estou falando do bolsonarismo misturado com o lulismo. Então, vamos separar aqui a nível didático os processos. O petismo da década de 90, e eu me lembro muito bem, eu era criança nessa época, o PT se vendia como o único partido que não tinha corrupção, que não tinha desvios, o único que era competente, o único que tinha as melhores políticas, tudo o melhor, o que era de melhor era o PT. Eles eram os limpos e os outros todos eram sujos. Inclusive, eu me lembro, que aqui no Rio Grande do Sul, o PT falou muito mal, por exemplo, do ex-governador, acho que vai fazer já 95 anos esse ano, se Deus quiser, o nosso querido Alceu de Deus Colares. Eles falavam muito mal do Colares, enquanto foi prefeito também de Porto Alegre, depois como governador. Então, o PT sempre se vendia como o único alternativo. E aí teve as experiências da prefeitura de Porto Alegre, eles faziam naquela época já faziam um marketing das suas ações e tudo, parecia que Porto Alegre era um oásis, e estava tudo resolvido. Então, nada diferente. Então, o PT ele introduziu, nesse processo de redemocratização, o discurso do moralismo, que é aquele moralismo que é o DN do Carlos Lacerda usava, que é sempre aquela coisa, eu sou limpinho, os outros ninguém presta. É eu contra os outros e acabou. Essa é a tônica do discurso petista da década de 90. E nesse período da década de 90 nós vamos ter muitos que hoje são eleitores de Bolsonaro e que naquela época eram eleitores do PT. E aí o bolsonarismo ele encarna o quê? Qual é a base? Às vezes três coisas que fundamentam, três elementos que fundamentam o discurso bolsonarista. O primeiro é o moralismo. O segundo tem a ver com moralidade? Não, também não tem nada a ver com moralidade. Mas é sempre o discurso de silenciar o outro, porque o outro, quando me questiona, eu não quero que ele me questione, então eu vou silenciar o outro, custe o que custar. E o terceiro elemento, a terceira forma de fazer, de agir o discurso bolsonarista, é sempre usar de fatos inexistentes, de fake news mesmo. Então, silenciar o outro, moralismo de goela e fake news. Este é o extrato do discurso do bolsonarismo. E esse moralismo do bolsonarismo, ele já é uma cópia do moralismo do PT, que por sua vez copiou esse moralismo lá da década de 50, lá com Carlos Lacerda, o DN e tudo mais. Não é à toa que o próprio Brizola chamava o PT de UDN, de macacão e chave de roda. O DN, porque para remeter ao UDN, que era um partido de direita, que se dizia direita limpa, que fez de tudo para prejudicar o Getúlio, com tramóias e tudo mais,
né? E, enfim, o Carlos Lacerda era um jornalista, um radialista à época muito famoso, né? Que apoiou o golpe de 64 e que também o próprio golpe de 64 acabou sendo silenciado, né? Morreu, inclusive, no mesmo ano que o Juscelino Kubitschek, né? Uma morte que até hoje também se suspeita de ter sido tramada e não ter sido um acidente, né, como a ditadura supõe, né, nos colocou como sendo um acidente. Mas é outra história que eu também não vamos aqui adentrar esse tema agora. O que importa é entender que esse discurso, né, bolsonarista, ele já é uma fórmula reciclada, né, recriada, vamos dizer assim. E fake news sempre existiu, só que fake news elas tinham os nomes de boatos e não era dessa forma instantânea como hoje é, porque a internet nos tornou mais instantâneos. Mas sempre assim, esse discurso, né, calcado então, baseado no moralismo, que não tem nada a ver com moralidade, porque o discurso de ética e moral deles esconde os maus feitos do seu ídolo Bolsonaro e de sua família. E nós temos também, então, né, essas coisas todas que eu coloquei aqui para vocês. E qual é o extrato, então, do discurso petista? O extrato do discurso petista nos tempos de hoje é o medo. Então foi o medo que elegeu o Lula por conta da campanha do terrorismo eleitoral, que os bolsonaristas se calaram, né? E que eles botam a culpa na urna. Não, na urna não tem nada a ver. A urna não foi manipulada. O que foi manipulada foi a opinião pública para eleger o Lula por conta exatamente do silêncio que os bolsonaristas aplaudiram ou ficaram coniventes por um interesse de que eles entendiam que era mais fácil ganhar do Lula do que ganhar do Ciro Gomes, por exemplo. Tá? Então, essa história. Então, assim, nós temos, né, no extrato do discurso do lulista, nós temos, né, o medo, a fake news também, né? Fake news é um modus operandi também do lulismo. E nós temos, né, um paralelismo de realidade, que também a gente encontra no discurso bolsonarista. Mas o paralelismo do petismo ele tem uma característica diferente do bolsonarista. É voltar a um passado que não existiu. E o paralelismo do bolsonarismo é voltar para uma realidade presente. E quando uma realidade não tão presente, mas próxima do presente, que também não existiu. Mas o petismo ele volta para anos mais anteriores. Ele volta para o Brasil de 20 anos atrás, por exemplo. O bolsonarismo, como ele recém saiu, ele vai voltar para um passado mais recente. Mas é também isso, né? Há um paralelismo, né, de uma realidade paralela que nunca aconteceu. Então o lulismo ele faz isso, né? O modus operandi de cada governo, né, do governo Lula, esse governo Lula 5, porque na verdade o Lula foi presidente dos outros mandatos que não foi presidente, né? De fato quem ditou as regras foi o Lula, né? Então o Lula nesse mandato que ele está aí agora, ele faz aquilo que é a prática das cortinas de fumaça, que também é uma prática que foi usada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro falava um absurdo toda semana para esconder e para a gente não discutir a sacanagem que estava por baixo, né, e que era o ponto central para ser discutido. Então se discute as pautas do buraco negro, que é um termo que não pode ser usado segundo a Arielle Franco, e não se fala, por exemplo, da privatização ou da concessão, como agora os lulistas chamam, né, de um importante parque ambiental brasileiro. Pois é, e aí, né, quem falava que era contra a privatização na campanha eleitoral agora está fazendo privatização e dando outro nome. Como deu outro nome, por exemplo, o tal de teto de gastos, que deu o nome de arcabouço, que na verdade é um calabouço e que na verdade é corte de recurso público para as áreas essenciais, e esse dinheiro ir parar na mão do Centrão através das emendas parlamentares, né, para comprar parlamentar para a base que o governo não tem. Né? Então, essa situação que nós temos hoje. E aí o discurso raso do bolsonarismo não consegue e nunca vai atingir essa nossa análise aqui, porque efetivamente aqui é uma análise de quem está olhando para a realidade e não tem paixões, mas esses, como eles são torcedores e não militantes
E como eles torcem mais para os seus ídolos e gostam mais dos seus ídolos do que do Brasil, eles colocam os interesses brasileiros abaixo, né, muito abaixo, né, dos interesses, né, dos seus ídolos mais recorrentes. Às vezes até por uma questão de orgulho, só para não dizer que o outro está certo quando o outro fala das suas coisas erradas. Então começa a fazer, né, e aí um elemento comum no discurso, tanto do bolsonarismo como do petismo, é também uma coisa chamada relativismo. Eu começo a limpar, ou tentar limpar a minha sujeira com a sujeira do outro. Agora os bolsonaristas que estão apavorados, porque, né, a família Bolsonaro está numa situação, vamos dizer, tanto quanto constrangedora, agora, né, eles tentam voltar atrás, né, no tempo da história, para falar, né, do Lula, que, enfim, que o Lula foi solto e tudo mais, mas à época eles também não falaram muita coisa quando o Lula foi solto, né? Eles até acharam que era muito bom que o Lula tivesse sido solto, porque tinha um cara de terceira via que poderia ocupar esse cenário, né, dos votos do Lula, e talvez isso incomodava eles, né? Então eles também foram cúmplices lá atrás também, quando aconteceu isso. Então aqui o bolsonarista, ele odeia esse canal, porque claro que ele vai odiar, porque aqui a gente desmascara aquilo que eles não querem, né, que desmascaremos. Mas a gente continua desmascarando e vocês continuem aí xingando, né, mugindo, porque esse é o modus operandi. É o que eu digo, né? Quem fala uma coisa e pratica outra, é a prática que diz o que é o sujeito, não é a palavra bonita. E é isso que a gente tem que entender, que o bolsonarismo faz mal para o Brasil exatamente por este aspecto. Se você gostou dessa reflexão, dessa análise, não esqueça, se você ainda não deixou o like, deixe o like aí. Inscreva-se no nosso canal, acione lá o sininho das notificações para que você não perca mais vídeos como este que nós postamos sempre de segundas, quartas e sextas, e às vezes sábados, domingos, às vezes em outros dias, quando necessário, quando a gente achar que dá para falar também, a gente vai inserindo aqui no canal e fora os nossos shorts que nós temos diariamente. Um abraço a todos e até mais.